Testando som, testando show. Testando show. Uma coisa que eu vi dos outros vídeos é que começa a bater luz nos meus óculos. E aí vocês não conseguem ver as minhas expressões dos meus olhos. Então eu vou ficar sem óculos hoje. 2025, uma coisa muito polêmica pra alguns, muito tranquila pra outros, mas assim, pra mim foi um inferno. Fala aí, eu sou o Gaf, estamos no final de 2025 e eu precisava fazer esse vídeo porque muita coisa aconteceu no meu 2025, tipo, muita coisa mesmo. Assim, nem todos os anos são marcos pra gente, tipo, tem ano que passa e a gente nem vê ele passar e você fala, não sei o que eu ganhei nesse ano, rapaz, né? Mas tem anos que, tipo, te marcam tanto que de um lado pro outro você vê e fala, se eu tivesse lá no começo desse aninho eu estaria totalmente diferente do que eu sou agora. E assim, esse vídeo não tem nenhum tipo de estrutura de roteiro, eu não tinha pensado em nada, eu precisava só dizer, só vou jogar aqui, então provavelmente... Então provavelmente você vai ver eu falando algumas coisas que vêm da minha cabeça e tal, com as coisas que eu passei durante esse ano, porque, como eu disse, esse ano foi uma coisa pra mim. Bom, é um pouco difícil de escrever isso, mas assim, esse ano marcou muitas coisas em minha vida, e tipo assim, muitas coisas boas e muitas coisas ruins também. Foi um ano que, pensando em trabalho, a gente marcou muitas coisas, né? Teve o projeto do show, tivemos muitos vídeos do Mundo Torage, vendemos mais produtos dentro do canal. E é claro que dos bastidores eu tava vendo tudo isso, ajudando nisso pra que tudo isso pudesse acontecer. E assim, eu tenho que falar que tudo isso foi um processo de aprendizado pra mim. Eu aprendi muita coisa nova, eu entendi muita coisa diferente. E isso foi muito bom para o meu crescimento pessoal, sabe? Eu comecei a entender coisas que eu não entendia antes, comecei a visualizar coisas que eu não visualizava antes. E eu sinto que eu também cresci muito no meu serviço e pude ajudar as pessoas que estavam à minha volta. Mas eu tive muitos problemas em 2025 com a minha vida pessoal. 2025 foi uma fase de muitas mudanças. Não sei se foi pra vocês, mas pra mim foi muito, muito forte isso. Eu me vi numa transição muito louca de quem eu era pra quem eu estava me tornando. E isso tava me ferindo por dentro. Mas como assim, Gaf? Isso tava te ferindo por dentro? Você não disse que gostou do projeto? Você não disse que tinha gostado de tudo que aconteceu? É claro, eu gostei pra caramba do que aconteceu. Consegui fazer coisas novas, consegui conhecer gente nova, aprendi coisas novas que me fortaleceram. Mas o que mais aconteceu durante esse tempo foi um desgaste tão grande para que as coisas funcionassem direito que eu me senti sufocado em muitos momentos. Por favor, eu não tô falando isso pra vocês terem pena de mim ou falar, nossa, coitado do Gaf. Não, isso foi um desenvolvimento que eu tive que ter durante meu ano e que, mano, me fortaleceu. Cara, esse ano eu tive muitas preocupações com a minha vida pessoal porque eu me percebi num estado em que eu não conseguia me reconhecer. Para que eu pudesse lidar com as coisas que estão acontecendo, eu tive que começar a tomar decisões muito difíceis e num período de tempo muito rápido. E isso mexeu muito comigo. E esse ano foi muito angustiante em muitos sentidos. Esse ano eu me vi desolado, eu me vi triste, eu me vi angustiado, eu me vi muito xoxo capenga. Eu me vi numa bola de neve que eu não conseguia sair. E como eu disse lá atrás, eu me via como se eu estivesse num momento de mudança mesmo, sabe? Mais ou menos como se fosse uma metamorfose. Metamorfose, eu não sei falar essa merda. Então eu sempre tava me vendo no que eu era, com o que eu tava tentando me tornar e eu ficava num impasse. Então chegou um momento que eu não conseguia me reconhecer mais. E não no sentido de estar perdido. Eu sentia que durante esse processo eu perdi alguma coisa. Eu acho que é um péssimo momento pra dizer, mas assim, eu acho que esse vídeo vai ser um pouco mais sério do que ele deveria ser. Eu deveria ter dado esse aviso antes, né? Eu sou um imbecil. Teve um momento desse ano que eu falei, cara, eu disse, eu perdi alguma coisa e não sei o que eu perdi, mas sem esse negócio eu não tô conseguindo andar direito. E eu me senti muito estranho, como se eu estivesse num processo de desconexão do que eu era, pra me tornar algo novo. Só que este novo não estava me agradando. E é um dos motivos que eu tô dizendo que 2025 foi um marco, porque, tipo, eu nunca mudei tanto na minha vida como este ano. Até então. E aí eu ia de um lado pro outro tentando entender o que tava acontecendo, eu conseguia entender o que tava acontecendo. Aí eu comecei a perceber que isso tava afetando o meu redor, as pessoas começaram a perceber que eu não tava tão bem como eu deveria estar. Aí começaram a perguntar, Gavi, você tá bem? Você tá legal, cara? Você não parece estar bem, você parece pálido, cara, você tá morrendo por acaso? E é claro que, tipo assim, na hora eu não tinha essa percepção, mas agora olhando lá de trás, né, eu consigo perceber que, na verdade, essas pessoas que ficaram perguntando pra caramba pra mim se eu estava bem, isso foi fofo, mano. Muito fofo da sua parte. Mas naquele momento eu percebi que as pessoas estavam muito preocupadas comigo. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu sou incompetente, cara. Eu tô fazendo as pessoas se preocuparem comigo. Ai, eu sou um merda, meu irmão. E aí eu senti uma pressão de que eu precisava resolver logo o que eu precisava resolver. Ah, Gaf, resolve isso aí, mas sem pressa, tá bem? Não precisa ser pressa, mas resolve logo isso aí, tá bem?
Mas se amanhã você já estiver tranquilo... É muito difícil lidar com pessoas. E assim, pra mim foi muito complicado entender o que tava acontecendo comigo, porque não é a primeira vez que eu mudo. Tipo, mudanças acontecem, sabe? Mas sempre acontecia de uma maneira muito fluida, mesmo com os seus desafios, seus problemas. Eu nunca tive tanta complicação pra mudar nesse sentido, porque eu sabia que era um processo e eu não me importava de estar nesse processo. Só que eu não entendia o porquê deste ano foi tão difícil pra eu mudar. Foi muito complicado eu entender o porquê que eu tava tão angustiado com uma mudança. Porque eu sabia que eu tava crescendo, que eu sabia que eu tava me desenvolvendo, que eu precisava aprender mais coisas pra chegar num nível que eu pudesse lidar com as coisas que estavam acontecendo. Só que isso tava me angustiando. Eu tava ficando realmente infeliz. E eu fiquei infeliz. Cara, e foi louco, porque eu acho que em todos esses anos dessa indústria vital, é a primeira vez que isso me acontece. Eu acho que nunca aconteceu de eu virar pra mim e falar, eu tô infeliz. E olha que eu já fiz muita bosta nessa vida. E eu demorei muito pra entender o porquê eu tava tão infeliz, porque eu tava realizando as coisas que eu queria realizar, eu tava com dificuldades, né, eu tinha problemas, porque problemas na vida a gente sempre vai ter, mas não eram problemas que, tipo, eram absurdos. Não eram problemas que, tipo, não dá pra resolver. Ou eu não sabia como resolver. Eu só não tava contente de resolvê-los. E eu ficava pensando, né, tipo, pô, o que tá acontecendo? E de verdade, eu tava me sentindo muito culpado porque as pessoas estavam ficando muito preocupadas comigo. Eu sou uma pessoa que detesta dar problema. Porque se eu estou dando problemas, é como se eu não estivesse dando conta das coisas. Se eu não dou conta das coisas, quer dizer que eu não sirvo pra fazer daquelas coisas. Então, além de tudo isso que eu tava tentando entender, eu estava me sentindo inútil naquilo que eu sabia fazer. Foi um bagulho muito complicado de entender, eu levei muito tempo pra entender. Tipo, boa parte do meu ano foi tentando entender o que tava acontecendo comigo. Foi aí que depois de um certo tempo, eu sentei com um amigo pra conversar sobre as coisas que estavam acontecendo comigo e... Cara, ele não falou nada demais. Mas o que ele disse pra mim foi um conforto, de um alívio que eu não sei explicar. Eu tava muito desolado, eu tava triste, como eu disse, eu tava infeliz. E ele virou pra mim e começou a conversar comigo com a maior naturalidade do mundo. Ele dizendo, cara, você é uma pessoa incrível, você conseguiu umas conquistas muito loucas e eu amo ver o que você faz, o que você é, o que você tá se tornando. Então... aproveita esse processo, cara. Porque tu merece. Tu merece. Ter ouvido isso dele foi um bagulho que me bateu, assim. Eu falei... talvez eu não seja tão inútil assim. Oi? Não. Não. O quê? Tu sabe que tá mexendo na minha câmera. Já mexi? Já. Meu pai invadiu meu quarto e ele fez uma zona muito louca aqui e começou a mexer um monte de coisa. Eu não sei onde eu tava. Depois de ter conversado com esse meu amigo, tipo, não bateu o baque naquele momento, mas assim, depois de um certo tempo eu comecei a entender certas coisas que estavam acontecendo. Eu acho que essa conclusão eu não dei pra ninguém ainda. Ninguém sabe dessa conclusão que eu tirei ainda, então eu tô revelando agora. Mas a maior estranheza que eu tive durante essa mudança e que, tipo, é diferente de tudo que eu já tinha mudado, era que eu estava tentando me tornar alguém que eu não sou. Então, durante todas as coisas que eu estava fazendo, perante tudo aquilo que eu tava em processo, era tentando me tornar alguém que eu não queria ser. Eu tava tentando me tornar alguém que eu não era. E esse foi o maior baque pra mim, porque, tipo assim, eu não tava conseguindo me ver naquilo. Eu não tava conseguindo me tornar aquilo. E isso tava me frustrando muito, porque eu tava tentando muito. Eu tava tentando muito, mas não dá, cara. Não dá. É por isso que eu me via muito triste, é por isso que eu me via muito aflito, é por isso que eu me via muito cansado. E assim, eu nunca tinha me visto daquela maneira. Imagina as pessoas ao meu redor vendo aquilo. E quando eu percebi isso, eu comecei a reparar que eu me agarrei tanto ao processo de mudança, achando que ele iria me ajudar, que eu não tava conseguindo enxergar que essa mudança que tava me atrapalhando. Então, quando eu comecei a perceber que as coisas estavam acontecendo por conta disso, de tentar me tornar algo que eu não era, eu comecei a falar... eu preciso largar de mão disso. E durante esse processo eu comecei a perceber mais ânimo, mais vontade, mais tranquilidade. Eu comecei a ficar feliz. De fato, muito feliz. E agora eu consegui respirar finalmente, tipo...
Que alívio, tô podendo viver. E aí o processo começou a se tornar mais leve. E uma das coisas que eu acho que eu vou ressaltar é uma música que me pegou muito. Dezembro mesmo eu comecei a ouvir essa música e eu falei: esta música está dizendo muito do que eu passei esse ano. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre um artista chamado Joe, que o nome dele basicamente é Joey, e ele literalmente é o ator que faz o Steven Hamilton lá de Stranger Things. O cara é um cantor e tem uma banda. Uma banda! Lá em 2022 ele fez uma canção chamada The End of Beginning. Ah, esse é o nome da música, acertei. Cara, eu acho engraçado na minha vida como as coisas mais marcantes pra mim acontecem nos momentos mais simples. Eu ouvi essa música sem compromisso, num dia totalmente aleatório, não era um dia memorável, não tinha nada sobre esse dia. Eu só tava aqui no meu quarto, eu comecei a ouvir essa música e eu comecei a chorar de felicidade, porque eu tinha me encontrado, sabe? Tipo, eu realmente não me sentia feliz assim há muito tempo, sabe? É inexplicável dizer o quanto que eu tô feliz agora. E eu não tô dizendo que tipo, final de ano, agora eu consegui entender as coisas, agora eu tô fora desse processo, agora eu consegui me identificar, agora eu sou um novo homem. Não, eu ainda tô nesse processo de descobrimento, eu ainda tô resolvendo algumas coisas que eu não consegui resolver esse ano, ainda tô crescendo, eu ainda tô amadurecendo em certos aspectos, mas eu tô muito feliz que mesmo ainda sendo muito tarde, eu consegui pelo menos no final do ano reencontrar a felicidade naquilo que eu tava fazendo, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu quero fazer. A vida vai ser difícil em muitos aspectos e às vezes ela vai te atirar no chão pra você conseguir aprender alguma coisa nova. Só que todo esse processo é importante pra que você possa crescer como pessoa e você conseguir se descobrir. Eu tô feliz porque não que esse processo acabou, porque ele ainda tá continuando, mas eu tô feliz por ter durante esse ano descoberto essas coisas e pensar que todo esse processo de merda que aconteceu comigo, na verdade me ajudou a conseguir dar um passo a mais. E assim, talvez seja um choque pra maioria de vocês, porque Gaf, você sempre parece muito alegre, você sempre parece uma pessoa bem legal. Mas assim, cara, é um processo, né? Nem todas as vezes a gente vai estar bem, nem todas as vezes a gente vai estar mal, porque nós somos humanos, estamos sempre em processo e fase de crescimento. E eu quero sempre tentar melhorar. Eu quero sempre estar disposto a ser melhor. Enfim, eu acho que é isso que eu tenho pra dizer sobre esse ano. E assim como vocês já sabem, né, a maioria dos vídeos são relatos que eu digo sobre as coisas que eu vivenciei em vida. Então, Gaf, se você estiver vendo isso do futuro, saiba que 2025 foi uma bosta, mas que ele foi muito importante para que você possa crescer, né? E é isso, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like. Se você gostou e é novo no canal, por favor, se inscreva. Se você quiser ainda ouvir as merdas que eu falo nos meus vídeos aqui. E eu espero que o próximo ano seja muito bom pra todos vocês. E é isso, gente. Beijão e até a próxima. Falou! Cara, eu tô vendo que deu 54 minutos de bruta aqui. Eu acho que o editor vai ter muito problema pra editar esse vídeo. Olha o editor daqui, ó.